God is our Father in heaven. Deus é nosso Pai Celestial. Somos seus filhos espirituais e fomos criados à sua imagem. Portanto, como filhos de Deus, cada um de nós tem um potencial divino de se tornar como Ele. Vivíamos com Deus em espírito antes de virmos para a Terra. O Pai Celestial é o Pai de nosso espírito. Ele nos ama, deseja o melhor para nós e prepara um plano para que recebamos suas maiores bênçãos, que são a imortalidade e a vida eterna. De acordo com o plano, nós, como filhos espirituais, receberíamos arbítrio para escolher o seu plano. Ao virmos para a Terra, iríamos deixar a presença de Deus, esquecer a vida mortal e receber um corpo de carne e osso e ganhar experiência e desenvolver fé. Com o corpo de carne e ossos, como homem natural, cairíamos em tentação. Nós nos tornaríamos impuros e distantes de Deus, e não poderíamos retornar à sua presença. Por causa do infinito amor do Pai Celestial por nós, Ele enviou seu Filho primogênito, Jesus Cristo, para ser nosso Salvador. Por meio do sacrifício dele, a expiação, Jesus Cristo tornou possível para nós sermos redimidos de nossos pecados e sermos ressuscitados e receber a vida eterna. Sou extremamente grato por essas verdades gloriosas. A que chamamos de plano de salvação do Pai, seu plano de misericórdia, o seu grande plano de felicidade. Aprender essas verdades importantes me ajudou a conhecer minha verdadeira identidade e as grandes bênçãos que Deus preparou para nós. A exaltação e a vida eterna. O profeta Nefe nos ensinou o caminho. Portanto, banqueteai-vos com as palavras de Cristo, pois eis que as palavras de Cristo vos dirão todas as coisas que deveis fazer. E acrescentou: se entrardes pelo caminho e receberdes o Espírito Santo, ele vos mostrará todas as coisas que deveis fazer. Hoje, gostaria de compartilhar como as palavras de Cristo e o Espírito Santo me ajudaram, no início da adolescência, a encontrar essas verdades importantes que trazem paz. Assim como Nefe afirmou no versículo inicial do livro de 1 Nefe, também eu nasci de bons pais. Cresci em Nagano, Japão, em um lar onde a honestidade, a diligência e a humildade eram fortemente estimuladas. E seguíamos estritamente os costumes tradicionais. Meu pai era um homem muito religioso. Eu o vi orando em frente aos altares shintoístas e budistas todas as manhãs e todas as noites. Mesmo sem saber para quem ele orava ou pelo que orava, eu acreditava que havia algum tipo de poder invisível de Deus, que seria poderoso para salvar, ou nos ajudaria se orássemos com sinceridade. Como outros adolescentes, enfrentei muitas dificuldades. Minha luta interna era por achar que a vida era injusta e que estava repleto de altos e baixos. Sentia-me perdido por não ter um senso de direção em minha vida. A vida me parecia tão efêmera porque tudo terminaria quando morrêssemos. Sem o conhecimento do plano de salvação, a vida era confusa. Pouco depois de eu começar a aprender inglês no ensino fundamental, todos os alunos da nossa escola receberam um exemplar do Novo Testamento. Embora eu mal tivesse começado a estudar inglês, nosso professor nos disse para estudar inglês lendo aquele livro. Abri e comecei a examinar seu conteúdo. As palavras do Novo Testamento eram extremamente difíceis para mim. As palavras em japonês também eram difíceis. Entretanto, eu me senti interessado por uma lista de perguntas da alma que estavam colocadas antes do texto bíblico naquela Bíblia dos Gideões. Perguntas sobre sentimento de solidão, falta de confiança, confusão, sobre as provações da vida, etc. Cada item da lista era seguido por uma referência a versículos e páginas no Novo Testamento. Senti-me particularmente interessado na pergunta sobre quando estamos exaustos. A referência me levou a abrir Mateus 11, 28 a 30, em que Jesus disse a seus discípulos: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse foi o primeiro versículo de que me lembro ao ler as palavras de Jesus Cristo. Embora eu não tivesse entendido todas as palavras que ele disse, suas palavras me consolaram. Elevaram minha alma e me deram esperança. Quanto mais lia suas palavras, mais sentia que deveria testar as virtudes de suas palavras.
Nunca tinha me sentido como senti naquele dia. Senti que era amado, senti que Jesus Cristo era alguém que eu conhecia. Ao continuar estudando, senti como se ele estivesse falando diretamente a mim quando disse: "Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos." Suas palavras preencheram meu coração, mesmo que eu não fosse capaz de descrever meus sentimentos naquela ocasião. Embora Jesus Cristo tivesse vivido muitos séculos antes, em uma terra estranha para mim, senti que podia confiar de todo o coração em suas palavras. Eu esperava que, no futuro, eu aprendesse mais sobre Jesus Cristo. Aquele dia futuro aconteceu apenas alguns anos mais tarde. Conheci jovens dedicados missionários de tempo integral de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Logo me apresentaram a um alegre e bondoso grupo de santos dos últimos dias que se esforçavam para seguir a Jesus Cristo. Apesar de ter levado algum tempo para confiar neles plenamente, encontrei no Evangelho restaurado aquilo que ansiava. Quando estudei no Novo Testamento, as palavras de Jesus Cristo e a esperança que vem delas. Uma experiência particularmente sagrada aconteceu quando os missionários me ensinaram a orar. Aprendi que deveria me dirigir a Deus pelo nome. Quando oramos, devemos falar com o coração, expressar gratidão e compartilhar nossas esperanças e desejos. Após dizer tudo o que desejamos, devemos terminar a oração dizendo: "Em nome de Jesus Cristo, amém." Fazemos isso porque Jesus Cristo ordenou que orássemos em seu nome. Orar ao Pai Celestial me ajudou a saber quem Ele é e qual é o meu relacionamento com Ele, que sou seu Filho espiritual amado. Aprendi que, por me conhecer e me amar, Ele falaria a mim de maneira pessoal e única, e de maneiras que compreendemos por meio do Espírito Santo. Houve uma época em que eu não conseguia reconhecer o Espírito Santo. Por eu não compreender, eu achava que tudo o que eu deveria fazer era seguir os passos da oração, e algo dramático aconteceria. Certo dia, em uma lição com os missionários, saí da sala para dar um tempo. Eu ainda estava confuso sobre o que deveria fazer da vida se o Evangelho restaurado de Jesus Cristo fosse de fato verdadeiro. Quando ia voltar para a sala onde os missionários esperavam, ouvi a voz de um dos missionários. Eu ouvi meu nome. Em vez de abrir a porta, escutei a voz do outro lado. Fiquei perplexo. Eles estavam orando ao Pai Celestial. O missionário que estava orando rogava a Deus para que ouvisse minha oração. Embora ele não falasse japonês muito bem, ouvir sua oração enterneceu meu coração. Eu tentava entender por que eles se importavam tanto comigo. Então compreendi que a oração deles por mim era um reflexo do amor do Pai Celestial e do Salvador por mim. Aquele amor me deu esperança, e depois disso, orei a Deus com fé e real intenção. Ao fazer isso, senti alegria e paz por saber que ele era de fato o Filho de Deus, e que eu era de fato um Filho de Deus, e que tinha potencial divino. O plano de salvação penetrou profundamente o meu coração. O presidente Nelson disse: "A maneira como pensamos sobre quem você realmente são afeta todas as decisões que tomarão." Isso é uma grande verdade para mim. A decisão de seguir o Salvador Jesus Cristo, sendo batizado e recebendo o dom do Espírito Santo, abençoou minha vida mais do que jamais imaginei. Ao entrarmos com Deus no convênio do batismo, prometemos ter o desejo de tomar sobre nós o nome de Jesus Cristo, guardar seus mandamentos, os mandamentos de Deus, e lhe servir pelo resto de nossa vida. Por outro lado, o Pai Celestial nos promete que podemos ter sempre conosco o seu Espírito, a orientação contínua do Espírito Santo. Eu os convido a ter fé na mensagem que Neff ensinou, que as palavras de Cristo e o Espírito Santo vão guiá-los até todas as coisas que devem fazer. Tudo. Essa é uma dádiva preciosa de Deus. Irmãos e irmãs, sou grato ao Pai Celestial por seu plano de salvação. Por nos amar, Ele preparou o caminho para retornarmos à sua presença por meio de seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Saber desse plano nos ajudará a saber que somos filhos de Deus e que podemos nos tornar mais semelhantes a Ele. Sou grato por essa importante verdade. Presto testemunho de que as palavras de Jesus Cristo e o Espírito Santo nos guiarão para recebermos a vida eterna. Sei que essas coisas são verdades. No nome sagrado de Jesus Cristo. Amém.